Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre uma situação que, olha, é super estressante e infelizmente bem comum, o tal do limbo previdenciário. Sabe aquele momento em que você, trabalhador, fica no meio do caminho? O INSS diz uma coisa, a empresa diz outra, e você fica ali sem saber para onde correr e de quem é a responsabilidade. Vamos mergulhar nisso. Pensa só no cenário. Você está lá, se recuperando de um problema de saúde, o seu médico, aquele que te acompanha, diz com todas as letras: você não tem condições de trabalhar. Mas aí vem a perícia do INSS e fala o contrário, cortando o seu benefício. E aí? Você fica no meio de um fogo cruzado, sem saber o que fazer. É complicado, né? Pois é, a jornada para esse limbo geralmente começa exatamente aí, sabe? Naquele momento em que chega a carta ou a notificação do INSS com aquela palavra que ninguém quer ver. Indeferido ou benefício cessado. É o pontapé inicial para toda essa dor de cabeça. Olha, é super normal se sentir frustrado, perdido, até com raiva. Pode acreditar, você não está sozinho nisso. Milhares de pessoas passam por essa situação. Mas o mais importante de tudo é: não pode ficar parado. A boa notícia é que existem passos bem claros para seguir. E o primeiro de todos é agir. E agir rápido. Ok, então o que você faz imediatamente? Tem duas coisas que são, cruciais. Não dá para pular. Primeira, comunique a decisão do INSS para sua empresa. Mande um e-mail, ligue, faça o que for, mas avise. E a segunda, que é obrigatória, você precisa se apresentar para o exame de retorno ao trabalho. Mesmo que você se sinta totalmente sem condições, ir lá e fazer esse exame é fundamental para proteger os seus direitos lá na frente. Beleza, agora a gente avança para um outro momento super decisivo. Depois que você avisou a empresa, eles vão te encaminhar para uma avaliação com o médico do trabalho. E olha, a opinião desse médico vai basicamente definir o que acontece com você logo em seguida. Desse exame vai sair um documento super importante, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. É esse papel que vai ser o verdadeiro divisor de água, sabe? Ele que vai dizer se você volta para o seu trabalho ou se você entra de vez nesse tal de limbo previdenciário. E é aqui que a estrada se divide em duas. Se o médico da empresa concorda com a INSS e diz que você está apto, maravilha, seu contrato de trabalho volta ao normal e você retoma suas funções. Agora, se ele discorda do INSS e te considera inapto, a empresa não pode, por lei, te receber de volta. É nesse exato momento que o limbo previdenciário começa para valer. Ok, agora que a gente já entendeu como é que se cai nesse buraco, vamos definir direitinho o que significa estar preso nesse limbo. Parece uma coisa jurídica super complexa, mas quando a gente quebra em partes, fica fácil de entender. Então, a definição é bem simples na verdade. O limbo acontece quando você fica sem nenhuma das duas fontes de renda. Pensa bem, o INSS te acha apto, então não paga mais o benefício. Ao mesmo tempo, o médico da sua empresa te acha inapto. Então o seu chefe não te deixa voltar a trabalhar e, claro, não paga o seu salário. Você fica literalmente sem nada. No limbo. A analogia da bolinha de ping-pong é perfeita, né? A sensação é essa mesmo. Você é jogado de um lado para o outro. O INSS te empurra para a empresa te empurra de volta para o INSS e você fica ali no meio, enquanto os boletos continuam chegando na sua casa, claro. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Aquela que tira o sono de qualquer pessoa que passa por isso. Afinal de contas, quem é que paga essa conta? Se ninguém quer assumir a responsabilidade, como é que fica? Vamos direto ao ponto. Você está em casa, a empresa não te aceita de volta. O INSS não te paga mais. Você não está trabalhando, não está recebendo benefício. De onde vai sair o dinheiro para viver? Felizmente, a lei tem uma resposta bem clara para isso. E a resposta é a seguinte: segundo o que a maioria dos tribunais decide, o que a gente chama de jurisprudência, a responsabilidade de pagar o seu salário durante esse período no limbo é da empresa. É isso mesmo. O Tribunal Superior do Trabalho já bateu o martelo nisso, dizendo que o patrão não pode simplesmente largar o funcionário à própria sorte sem nenhum sustento. Tá, mas por que a empresa? Tem alguns motivos bem lógicos e baseados na lei. Primeiro, quando o INSS te deu alta, seu contrato de trabalho deixou de estar suspenso, ele voltou a valer. Segundo, foi a empresa que te impediu de voltar, baseada na opinião do médico dela.
E terceiro, que é o mais importante de todos, deixar um trabalhador sem nenhuma renda vai contra um princípio básico da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Certo. Agora que você já entendeu o tamanho do problema e sabe quem tem que pagar a conta, vamos para a parte prática. O que fazer? Como é que você sai dessa situação? Quais são os seus próximos passos? Pense nisso como uma batalha em duas frentes, que precisam acontecer ao mesmo tempo. Não adianta focar só de um lado. Você precisa, de um lado, brigar contra a decisão do INSS e, do outro, garantir que a sua empresa cumpra a parte dela. Na primeira frente, que é contra o INSS, você tem basicamente 3 caminhos. O primeiro é o recurso administrativo, que você faz dentro do próprio INSS. Outra opção é esperar uns 30 dias e dar entrada num novo pedido, de preferência com laudos médicos mais fortes e detalhados. E, por último, tem a ação judicial, que é quando você processa o INSS para que um juiz decida a questão. E anota aí um número importantíssimo. 30 dias. Esse é o seu prazo para entrar com recurso administrativo lá no INSS, contando a partir do dia que você ficou sabendo da decisão. Não perca esse prazo de jeito nenhum, ele é crucial. Agora, na segunda frente, a briga é com a empresa. O que fazer? Passo 1 e talvez o mais importante: documente tudo. Guarde aquele aso de inapto como se fosse ouro. Depois, notifique a empresa de forma oficial. Sabe, manda um e-mail, uma carta com aviso de recebimento, dizendo que você está à disposição, mas foi impedido de voltar. E claro, exija o pagamento dos seus salários. Se eles se recusarem a pagar, aí o caminho é procurar a Justiça do Trabalho. Então a mensagem que eu quero deixar aqui é de força. Não aceite ficar desamparado. Esse limbo é, sem dúvida nenhuma, uma falha feia no sistema. Mas a lei existe e ela está aí para proteger os seus direitos e a sua dignidade. Você não está sozinho. Para terminar, eu vou te deixar com uma pergunta que é, na verdade, um conselho. Você está documentando cada passo dessa jornada? Sério, a sua maior arma nesse momento é a documentação. Você está guardando cada laudo, cada e-mail, cada protocolo? Pensa nisso, porque são esses papéis que vão provar a sua história e te dar força, seja contra o INSS ou na Justiça do Trabalho. Se não começou, comece a organizar tudo agora mesmo.